Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de novembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2480. Ele tem 6 páginas, 45 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é evoluciente. A especialidade é a consciencioterapia. Quem redigiu o verbete é uma técnica, que é a nossa professora Fátima, que está aí muito bem assessorada. Definição. O evoluciente é a consciência, homem ou mulher, ciente da autoevolução e capaz de acionar o tratamento, alívio ou remissão das próprias patologias e parapatologias através da autoconsciencioterapia, utilizando ou não a heteroconsciencioterapia clínica com a finalidade de avançar na escala evolutiva das consciências. O holopensene pessoal da reeducaciologia, o holopensene pessoal da higiene consciencial, o holopensene da autocuroterapia, o holopensene pessoal harmônico, o holopensene pessoal da saúde consciencial. Os atendimentos consciencioterápicos da Organização Internacional da Consciencioterapia, que é a OIC. Os 7 consciencioterápicos, a desdramatização da condição de evoluciente na OIC. O ato de enxergar a realidade conforme ela é, sem mascaramentos. As reações psicossomáticas, as defesas do ego, os escondimentos, as insinceridades e mentiras, o fechadismo, as fugas imaginativas e autocorrupções, atuando ao modo de limitadores dos autodiagnósticos. Agora, eu chamo a atenção que a fatologia tem umas 30 linhas. Agora, nós temos aí a autovivência do estado vibracional profilático enquanto propulsor da autocura. As reciclagens intraconscienciais na superação dos autotrafares. O estudo dos sinais e sintomas holossomáticos. A leitura precisa da cardiosacralidade para o enfrentamento e superação dos bloqueios corticais. Os insights entre atendimentos consciencioterápicos. O estudo sistematizado da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Na argumentologia tem aí o tópico da taxologia com 18 orientações a serem experimentadas pelos evolucientes na otimização do processo autoconsciencioterápico na OIC. Agora, vale a pena ver esses 18 itens. Agora, na remissiologia, nós temos dos 15 verbetes, destacamos 5. Autocura, autorremissibilidade consciencioterápica, autorremissão avançada, catálise consciencial e opção pelo autodesassédio. Agora, a fase enfática. Frente à evolução, todos somos evolucientes, em maior ou menor proporção. Portanto, desdramatizemos essa condição, pois avança mais depressa quem antecipa as crises evolutivas. Você está ativo ou passivo perante a evolução. Já apresenta condições de ser evoluciente permanente na antecipação e superação das crises evolutivas? A bibliografia específica tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Autoenfrentamento, autoconhecimento, autorrealismo, autodiagnóstico, autoinvestigação. Autossuperação, autoprescrição, desintoxicação, intraconsciencialidade, autorremissibilidade e autodesassedialidade. Autocriticidade, impacto-terapia, profilaxia, reciclofilia. Parapatologia, amparologia, autocuroterapia, consciencioterapia e autoevoluciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é mega-evoluciologia, o argumento é autoevoluciológico. Eu chamo a atenção aí para o argumento que tem 7 itens e também para o adendo no fim, que tem a acrescimologia,
que tem 10 itens, para esclarecer aí o tema. Agora, questionamento. Professor, os voluntários do IPC de Buenos Aires e de Montevidéu estão trabalhando juntos e organizando o curso livre do professor Lucas Limbrunner sobre autofidelidade. Vai ser agora no dia 24 desse mês. 24 quer dizer daqui a uma semana. Retomando as atividades na cidade de Montevidéu. Qual seria a especialidade da Conscienciologia ou Mater Pensene para aprofundarmos ou para afinizar melhor com a equipe extrafísica patrocinadora desses trabalhos? Olha, aí precisa de ver os detalhes aí do que ele vai falar. Eu não sei o que é, que autofidelidade tem muita coisa, desde aparelho até as pessoas, né? Autofidelidade. Só que tem que aqui a autofidelidade é da pessoa, auto, não é a AL, é a U. Aí precisava de ver o que é que tem. A nossa amiga de Montevidéu, estou escrevendo aqui. Olha, veja a enciclopédia que tem muita coisa sobre o processo de fidelidade em diversas categorias. Agora, a verbetógrafa. Na Fatologia, página 27, segunda linha, poderia nos explicar mais sobre o 7 consciência terápico e sobre a desdramatização na condição de evoluciente na OIC? Sim. Em relação ao 7 consciência terápico, é o local otimizado onde a prática da consciência terapia acontece dentro da OIC. E a desdramatização da condição de evoluciente, que muitas pessoas ficam com receio, preocupados de passar pela condição de evoluciente, do processo da exposição, não querendo se enfrentar, ou com dificuldade, que quem passa pela consciência terapia são pessoas doentes ou que têm determinados problemas. E é preciso desdramatizar, até mesmo na frase enfática que o professor acabou de ler, que avança, né, mais depressa quem desdramatiza essa condição. Porque todos nós, em maior ou menor proporção, somos evolucientes. E quanto mais a gente desdramatizar, olhar com realismo a nossa própria condição, aceitando como nós somos e os próprios dificultadores, é mais fácil nós entrarmos no processo da autocura. Ainda em Fatologia, página 27, 12ª linha. Poderia nos dar exemplos do locus de controle externo enquanto amenizador do ego? O locus de controle externo é quando a pessoa ela começa a responsabilizar o outro por aquilo que ela está passando. Então, é o eterno insatisfeito. Ele sempre joga a responsabilidade por aquilo que ele poderia estar fazendo, por aquilo que ele poderia estar trabalhando, ele sempre responsabiliza uma pessoa. Ah, eu sou assim porque fulano me trata dessa forma. Eu não consigo aquela promoção na empresa porque o meu chefe implica com a minha cara, ou eu não consigo, não tenho. Ele não puxa a responsabilidade para ele, onde ele identifica, bom, qual é a minha dificuldade? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso melhorar para estar numa condição melhor? E no momento que ela joga essa responsabilidade, ela terceiriza essa responsabilidade para o externo, é uma forma até certo ponto de ela amenizar o ego, de ela ficar tranquila com ela mesma e não puxar e não enxergar como ela está, quais são os agentes dificultadores que ela precisa enfrentar. Já na Parafatologia, página 28, terceira linha, poderia nos explicar a importância da leitura precisa da cardiosacralidade para o enfrentamento e superação dos bloqueios corticais? Hoje, podemos dizer que muitas pessoas têm dificuldade de olhar o cardiochakra e ver como está o cardiochakra, analisando as emoções, os sentimentos, o que sente, principalmente o processo das insatisfações, das dificuldades, das mágoas, dos rancores. Tem pessoas que têm mágoas e eles não admitem o processo da mágoa, porque para que ocorra o processo do autoenfrentamento, a pessoa precisa primeiro identificar o que ela sente, sem bloquear, para que a partir daí a assistência possa acontecer. Então a leitura precisa é a pessoa olhar com realismo e ver o que eu estou sentindo, por que eu estou incomodado, qual é o sentimento que eu estou. É olhar e ver, eu estou com raiva, eu estou com medo, por que disso? E aprofundar no entendimento para poder trabalhar. Professor, meu irmão médium imaturo aprontou novamente nesse feriado. Começou a beber ipioca logo cedo. Na madrugada eu tive que fazer mais um desassédio. A situação é periclitante, pois meus pais estão com as mãos atadas por estarem presos ao catolicismo e com isso não compreendem a consciência de forma ampla.
Aqui perto de casa até tem um local de tratamento aos dependentes químicos que se chama Hospital Espírita Eurípides Barçanufo, que separa as consciências que sofrem de transtorno mental dos drogaditos. Porém, o orgulho dele o impede de dar o braço a torcer. Como proceder? Eu acho que seria bom você arranjar um advogado e um psiquiatra. Põe nessa história e apresenta para sua mamãe, seu papai e para o seu irmão. Vamos ver o que dá, é a sua chance. Ele é moço ainda, pode ser que vai dar certo. Ele é mais moço que você, é bom para você ajudá-lo. Gente, isso aqui é a primeira linha, o Jornal dos Negócios de Foz. Agora, essa edição aqui está trazendo na primeira página, e depois lá dentro, que tem um dos maiores, o Grupo Tacla, que tem o maior shopping center do sul do Brasil, e já comprou um terreno aí na frente lá do Hotel Mabu, e vai fazer o segundo novo shopping aqui em Foz. Esse aqui vai ser maior do que o que já existe aí. Eles são dos maiores aqui do Brasil, esse Grupo Tacla. O negócio é muito sério. Eles têm shopping em Curitiba, em Ponta Grossa e Itajaí também, em Santa Catarina. Agora, na rodovia dos Cataratas, que eles estão tentando ver. Já compraram o terreno, vamos ver o que é que vai dar agora. O Tacla é o dono do maior shopping do sul do Brasil, que é o Paládio de Curitiba. É deles, aquele Paládio grandão lá. De modo que eles estão muito interessados em Foz, devido aos grandes eventos que se realizam aqui. E eles vão ficar na frente do hotel lá do Mabu, nos Cataratas, que fica tudo perto, né? Cataratas, hotéis, a situação toda. Está muito certo. É a rodovia das Cataratas. Eu agora entrego a professora Fátima para vocês. Pode falar. Você falou com a Graça? Uma é uma pergunta, que eu fiquei assim, curiosa lendo aqui, né? Qual o limite da assistência ao outro, no caso? Você é fora de série. E depois eu queria ver aqui na culturologia, a cultura da repressão familiar atuando enquanto influenciador das patologias e reforçador de parapatologias. Primeiro, a sua pergunta, o limite da assistência é até onde o outro permitir, até onde é o nível de abertismo. Por exemplo, muitas pessoas procuram ajuda, mas elas colocam limites. Como é que ela coloca esses limites? As defesas, não abre o jogo, os escondimentos, que inclusive está aqui na quarta linha da fatologia, que eu coloco as reações psicossomáticas, as defesas do ego, os escondimentos, as insinceridades e mentiras, o fechadismo, as fugas, autocorrupções. Então, aquela pessoa, não, eu estou aberto, mas ela não está. Ela começa, qualquer abordagem, qualquer ponto, ela entra num processo de defesa que limita, até onde. Então, até onde o evolucente permitir. Então, a gente coloca, quanto mais aberta a pessoa estiver, mais é possível entrar e fazer a assistência, tanto os amparadores como próprios técnicos fazendo isso. E a outra pergunta que você fez, na culturologia, que é a cultura da repressão familiar atuando enquanto influenciador de patologias e reforçador de parapatologias. É o próprio ambiente em casa. De repente você não tem um ambiente, um pai repressor, uma mãe repressor, um ambiente mais não favorecedor do desenvolvimento, da criticidade, acaba reforçando algumas patologias que já trazemos, ou seja, das parapatologias, ou reforça alguma que a pessoa tem e que dificulta. E muitas vezes precisa o quê? Ter o realismo, a criticidade, para você separar o que é teu e o que é daquela família. E como você pode atuar naquele contexto. Na página 28, ainda na fatologia, na nona linha de baixo para cima, o consciência-terapeuta, enquanto eterno evoluciente, ao aprofundar continuamente nas patologias e parapatologias. Eu vou aproveitar respondendo aqui o Mega Pensene, que eu coloquei aqui. A consciência-terapeuta, primeiro evoluciente. Eu vejo que esse é um princípio básico, que sem isso fica difícil fazer o processo da assistência. Por quê? Quanto mais o terapeuta aprofunda nas suas próprias patologias, mais ele vai conseguir ter uma porta de acesso e ajudar a outra pessoa que está ali na frente. Muitas vezes a assistência pode estar limitada pela falta de enfrentamento do terapeuta.
E aí fica, né, num processo, né, de reme-reme, como a gente diz, ou seja, não aprofunda, porque o terapeuta não está fazendo os autoenfrentamentos necessários. E muitas vezes as pessoas que são atendidas, que vêm até nós, é o espelho, né? Então, quanto mais você estiver aprofundando, quanto mais tarimba você estiver dentro da sua intraconsciencialidade, dentro das reciclagens que você pode fazer, que você pode aprofundar, mais gabarito você vai ter para estar trabalhando ali o que vem, o que ocorre dentro do próprio set consciência terápico, do local otimizado em si. Agora, na OIC, vocês têm algum tipo de atividade voltada exclusivamente para os consciencioterapeutas ou é mais cada um por si? Nós temos atividades periódicas, inclusive, né, nós estamos aqui com uma equipe que está em processo para formação. Eu tenho 3 candidatos aqui que estão se formando, que é a Silvana Kremer, a Luziana e a Vera. Eles estão tendo aulas específicas. Então, antes de você passar na condição de consciencioterapeuta, há um curso, mais ou menos de 5 a 6 meses, onde nós aprofundamos todos os bastidores. Antes de ter esse curso, a pessoa passa na condição de evoluciente, ela aprofunda, né, nos aspectos bloqueadores que precisa aprofundar, que precisa trabalhar. Depois ela entra nesse curso para aprofundar os bastidores da consciencioterapia, né, e depois que acontece o curso, tem o PAC, que é o Programa de Aperfeiçoamento Contínuo do Consciencioterapeuta, mais as supervisões clínicas. Então, nós temos hoje uma equipe de 7 supervisores, né, que supervisiona a cada semana as reuniões, os casos, os atendimentos, os consciencioterapeutas, há um acompanhamento específico. Inclusive, ontem nós estávamos conversando com a Luimara e com a própria Conscius, para a gente começar a desenvolver o Consciencobaia dentro da própria consciencioterapia, né, onde a ideia é todo consciencioterapeuta e toda a OIC passar na condição de Consciencobaia, né, visto que há uma relação direta, conscienciometria e consciencioterapia. Então, nós precisamos estudar sempre dentro dessa condição de aperfeiçoamento e de aprofundamento. O professor Valdo sempre fala, né, que todo mundo que se muda para cá deveria ser conscienciobaia e evoluciente. Eu queria saber se na OIC existe alguma estatística do percentual de cognopolitas que já passaram pela consciencioterapia. Eu tenho aqui os dados que nós trouxemos aqui, que hoje, né, isso foi uma estatística que foi levantada, que pela OIC nós já passaram na condição de evoluciente 1.788 evolucientes. Grande parte, né, aqui em Foz do Iguaçu, do CCCI, passaram, mas eu não tenho assim preciso uma estatística de quantos passaram. Agora, um aspecto importante que vale chamar a atenção, que na própria definição, né, do verbete, eu estou extrapolando a condição de evoluciente, né, não tratando o evoluciente simplesmente aquela consciência que vai passar para a condição na OIC. Ele pode passar nessa condição, né, que a condição ideal é que a pessoa, por si só, ela starte as crises evolutivas homeostáticas, que ela busque fazer uma aceleração, que é aqui na própria sinonimologia, que o evoluciente seja um agente catalisador da autocura, um autorremissor, né, consciencial, que por ele mesmo, aí quando chega a um determinado ponto, onde ele não está conseguindo ter a lucidez, ter a percepção, aí entra a heteroajuda, que aí os consciencioterapeutas, a equipe técnica, pode ajudar a aumentar, a ampliar a lucidez, para que o evoluciente ele consiga estar nessa condição permanente de autoconsciência terapeuta. E mais uma pergunta. Vocês poderiam falar a diferença do imersão progessioterápica para o SCP-2? Assim, o que vocês percebem de diferença entre esses dois cursos? Na realidade, são cursos consciencioterápicos. O SCP-2 ele tem um foco que é o preparo da desperticidade, né? E o imersão progessioterápica, ele não tem pré-requisito. São todas as pessoas que querem aprofundar na condição de evoluciente, e é uma consciencioterapia intensiva. Tanto é que os campos que são formados é para viabilizar o aluno entrar em contato com a própria realidade dele, ele propiciando, né, as crises a partir da autoprogessioterapia e o atendimento individualizado com o EPICOM, né? E ali a gente observa que uma vez o professor Valdo, no treinamento que fez conosco em 2001, né, ele falava muito do processo da perspicácia do atendimento, da rapidez dos atendimentos, e que ia chegar um momento que nós não precisaríamos ter atendimentos, né, uma série de atendimentos para ajudar
aquele evoluciente. E hoje a gente observa que no imersão, muitas vezes em 5 minutos, é possível fazer uma abordagem cirúrgica na real necessidade daquela pessoa, e a partir daquele ponto a pessoa consegue startar todo um processo de mudança. Né? E hoje a gente tem... Os nossos mega euforizações aqui, em geral, com 3 pessoas, duram 5 minutos. Que resolve, e às consciência vezes tem dado terapia resultado, pura. porque o povo vem me falar depois. Porque o negócio só depois que passa que a pessoa vê o que aconteceu com ela. Que às vezes a energia não deixa. E às vezes tudo no silêncio, né, professor? Não, só falam depois que já passou muito tempo. 1, 2 dias depois, a pessoa vem e me fala, ó, aconteceu isso, explica tudo. 5 minutos. E um dos aspectos que a gente observa muito, Kátia, que é o próprio desenvolvimento do consciência terapeuta. Por isso que há um investimento, o próprio consciência terapeuta precisa se capacitar, porque um dos trafores é o parapsiquismo. A gente vê, quanto mais a gente melhorar o parapsiquismo, mais assertivo na abordagem Você já gosta de começar a estudar auto-taquiritmia. Né? É verdade. A turma lá devia estudar isso. Fala com eles lá, fala com o Nário. Sim. Esse aspecto que você tocou é super interessante, porque quando eu fiz consciência terapia me chamou muita atenção essas abordagens que você até colocou aqui na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, que é o uso do parapsiquismo enquanto fonte de investigação e análise das patologias e parapatologias. Então, assim, eu na condição de evoluciente aprendi bastante ali naquele setting e com as técnicas que vocês usavam, inclusive de mobilização energética, a como refinar um pouco mais esse nível de auto-para-percepção para poder identificar, né, Você está lembrando, essa semana eu revisitei as anotações do curso que nós fizemos lá em 2001, e uma coisa ficou muito marcante que o professor falou, né, que quanto maior a assimilação no setting, você vai ajudar o evoluciente. Quanto maior o processo da desassimilação, você ajuda o consciência terapeuta. Então, quanto mais o consciência terapeuta ele sai do ego dele e ele consegue entrar no que está acontecendo ali, ele consegue perceber os mecanismos que acontecem com o próprio evoluciente, e ele é muito mais assertivo nas abordagens. Obrigada. Fátima, aqui. Tudo bem? Eu queria perguntar essa questão do tempo. Em média, quanto tempo a pessoa fica na consciencioterapia e qual que você vê que é o traço que pega mais para esse tempo ser maior ou menor? Abertismo, Adriano. Não, nós temos casos que um atendimento faz a virada da pessoa. Em 5 minutos faz toda a virada. A pessoa cai a ficha, ela vê onde é que estão os mata-burros. Tudo depende do abertismo. Quanto? Qual é o limite? Que é o que a pergunta da Cibele fez. Qual é o limite da interassistência? O limite é o abertismo. Quanto a pessoa permite querer ser ajudada, querer ter uma intervenção. Tá. Mas vocês têm... a maioria dos atendimentos é de um dia? Nós são 6 temos algumas modalidades. Nós temos o atendimento pontual gratuito, que ele acontece às segundas-feiras, à noite, que é um atendimento, um único atendimento. Digamos que você tem uma dúvida, alguma questão que você queira aprofundar, você vai em um atendimento, aquele atendimento pode te ajudar. Nós temos a modalidade de atendimento intensivo, que é de segunda a sexta-feira, são 5 dias, uma imersão, né, todos os dias. Também é uma outra modalidade, e tem os atendimentos regulares que acontecem a cada 15 dias. Agora, a média, isso depende, varia muito. Uma última, então. E o que você acha que pega para não ter o abertismo? Não entendi. O que você que falou pega? Que o abertismo que é o traço principal para fazer a virada. E o que você... Medo. Medo. Por exemplo, né, até um dos itens que foi colocado aqui na parafatologia, que é a leitura precisa da cardiosacralidade. Porque muitas pessoas têm dificuldade de olhar as suas emoções, os seus aspectos dificultadores, e camufla aquilo. A pessoa não olha e vê assim, o que eu estou sentindo? O que eu preciso trabalhar? Como é que eu estou? O que eu preciso acelerar? E não mesmo só de problema, mas enquanto profilaxia. Muitas pessoas procuram a OEC para fazer profilaxia. Que, olha, eu preciso melhorar, eu preciso desenvolver tal item, né? Então eu quero estar trabalhando nesses aspectos, eu não estou com
um problema aqui específico, mas eu quero trabalhar, eu quero ampliar aqui alguns aspectos, né? Então, um dos grandes atravancadores que a gente observa, que eu observo pela minha prática de atuação, é o medo do autoenfrentamento. É como se o autoenfrentamento fosse levar a pessoa a um sofrimento que ela não quer reviver, ela não quer mexer aquilo, ela não quer passar por aquele dissabor. E aí você acha que essa questão da capacidade de assimilar do consciencioterapeuta vai ajudar a saber de que forma... Ajuda no processo da abordagem, né? Nós temos uma premissa, sempre quando alguém nos procura, nós atendemos. Porque, né, houve um amparo para ajudar aquela pessoa a chegar em todo o trabalho, né? Então, alguma questão para a gente trabalhar, né? Então, atendemos todo mundo que chega até nós. Obrigado. Fátima. Uma das tertúlias você falou da visita de uma equipe técnica de semiconsciência extraterrestre, que te falaram sobre a medida interplanetária. Pergunto, por que tais consciências de elevado mental soma não efetivam um contato imediato de terceiro grau? Seria muito vantajoso para a humanidade ter um contato com inteligências, culturas mais avançadas. A primeira coisa seria o princípio do fim de toda forma de besteira religiosa ou política, ou o caráter de exotismo seria um empecilho. Não é só isso, não é o caráter de exotismo, é a ignorância evolutiva. As pessoas não têm inteligência evolutiva. E eles não podem fazer estupro evolutivo. Isso aí é igual aquele caso. Você está pedindo para encher a pessoa de dinheiro. Ela fica doida. É um monte de gente. O cara, às vezes, está precisando de R$5. Você dá 5 milhões para ele, ele embiruta. É a mesma coisa aqui. Você veja, para fazer uma materialização de uma consciência só é um problemão. Você pensa agora, eles começarem a descerrar as cortinas do ponto de vista do espaço sideral. Vai ser uma loucura. Você tem que lembrar que existem bilhões de galáxias por aí afora. A astronomia já sabe disso. Esse povo da ciência convencional devia começar a pensar nisso. A Terra é um grão pequenininho nessa praia do universo. Não vale nada, é muito pequeno. Tem muito mais coisa por aí para a gente ver. Há uma universalidade dos mundos habitados. Tem muito mais gente, não é só a Terra, não. De modo que é um processo de tempo. Tudo vem a seu tempo e esse povo não coloca o carro adiante dos bois. Eles vão com calma. Sob a onda de violência que está acontecendo em Santa Catarina, os ataques aos ônibus e outras formas de violência continuam ocorrendo. Parece uma situação que envolve violência nos presídios, represália aos respectivos diretores, tráfico de drogas, entre outros. Penso que no extrafísico esteja ocorrendo algo pesado, como uma pressão em cima dessa situação. Qual a melhor postura que os dirigentes e a população podem ter nesse momento? Olha, o processo todo é melhorar a segurança e ampliar a educação. Nós precisamos de educação. Sem educação, não diminui a criminalidade, não diminui a toxicomania. Tem que ter educação, educação e educação. É a saída. Vamos pensar nisso. Eu vi que ontem parece que deram, inclusive incendiaram o ônibus lá em Palhoça, o negócio todo, é a terra do nosso povo aí. Situações como essa nos fazem repensar o sistema prisional do Brasil. O que o senhor pensa sobre o assunto? Não, isso tudo tem que mudar. O Brasil precisa de reforma jurídica, reforma política e até reforma econômica financeira que eles estão começando a querer fazer. Mas a coisa mais séria é a jurisprudência. A nação ou o Estado onde os juízes vão para a cadeia é porque já tem governo paralelo, já está dominando as coisas. Olha aí, você está falando de Santa Catarina. Só esse mês já mataram mais de 90 policiais na cidade de São Paulo. Como é que você sai dessa? A família da minha namorada é religiosa e faz orações em determinados dias. Eles me convidam para participar, mas recuso por não gostar de orações, os deixando muito triste. De que forma posso ajudar sem me envolver com religião? Exterioriza energia, ajuda todo mundo, dá os presentes daquilo que eles gostam. De que modo o evoluciente, que não pode participar da consciência terapia em Foz do Iguaçu, faz para aplicar a autoconsciência terapia? Isso aqui é com você.
Poderia indicar 3 técnicas e 3 posturas para a consciência interessada em acelerar a autoevolução, além da autoobservação, utilização do conscienciograma, EV, pensar e realizar assistência? Claro, tem várias. Uma delas que é excelente, eu já apliquei 3 vezes, funciona, que é a autorreflexão de 5 horas. Né? A autorreflexão de 5 horas, existe um verbete específico, onde você vê um local mais adequado na sua casa, otimiza esse local e você fica pensando naquele assunto durante 5 horas seguidas sem parar, né? Que alguma ideia você vai ter, algum diagnóstico você vai ter sobre a sua própria realidade. Outra condição é a técnica do diário, também descrita na tecnologia, onde essa técnica ajuda nós identificarmos algumas questões que estão nos levando ao mal-estar, ao incômodo, ao desconforto, né? Comece a anotar tudo aquilo que te incomoda no dia a dia. As pessoas, as reações, as situações, né? Que aqui na fatologia tem um item que eu também coloco, que o outro funcionando como espelho, que é justamente a condição que a partir do outro a gente pode se enxergar. Então comece olhando, né? Quais são os seus mal-estares, quais são os seus incômodos. Entendendo os seus incômodos, os seus mal-estares, você vai começar a entender muita coisa sobre você. E você que mora à distância, se quiser fazer uma imersão, você pode programar no decorrer do ano, uma semana que você pode vir para Foz do Iguaçu e ficar imerso na condição da consciência terapia intensiva, que é uma semana de 5 dias, de segunda a sexta-feira. E você pode fazer uma imersão já trazendo essa lista de incômodos, desconfortos, se você não conseguiu chegar em algum autodiagnóstico preciso. Fátima, aqui. Eu acho interessantíssima essa para-articulação da consciência terapia, muito séria, ela é muito pontual e ela normalmente vai precisa. Já passei por vários momentos da minha vida onde eu participei com vocês da consciência terapia, os resultados sempre foram muito positivos. E a minha pergunta é nesse sentido. À medida que a gente vai aprofundando, aparecem mais os detalhes, as nuances. Talvez fosse interessante essa recomendação de entrar especificamente com um assunto específico e trabalhar aquilo durante alguns atendimentos e a partir daí, então, tirar proveito e continuar aplicando. Seriam momentos específicos da vida onde a pessoa estaria revisitando com esse objetivo, né? Agora, Fabiana, cada caso é um caso, Okay. né? A gente observa que cada atendimento é um atendimento, né? Que a paratecnologia, né, que se instala, o ambiente homeostático que se instala para ajudar a ampliar a lucidez, ajudar na recuperação de cons, né? O evolucente que consegue perceber e tirar proveito dessa condição, e principalmente entre os atendimentos, né, porque há os paraconscientes terapeutas, os insights, as ideias, as percepções, né, por isso quando o Adriano perguntou quanto tempo dura os atendimentos, depende do nível de atilamento, do nível de interesse, no nível de profundidade que você quer entrar, que as informações elas surgem, elas vêm, né, justamente para que você possa otimizar, possa acelerar, e o mais sério é a gente criar condições de ser o eterno autoconsciência terapeuta. E eu penso que dentro do processo da evolução, né, que esse é o caminho, de a gente ser autoconsciência terapeuta o tempo todo, o tempo inteiro, a cada momento, a cada instante. E se houver algum momento que enroscou em alguma questão, procura ajuda. Vai na retroajuda que às vezes pode resolver, pode estar startando algum aspecto para que amplie mais a lucidez. Joia. E nesse sentido também na página 27, lá embaixo em fatologia, de baixo para cima, na 4ª linha, você trouxe para nós ali a falta de teaticidade frente à patologia identificada. E depois uma segunda pergunta lá embaixo, que é na última linha, a minimização dos trafares pelos pseudotrafores. Aqui, a falta de teaticidade tem até um item, né, que eu coloquei aqui na antonimologia, que é o processo do autopesquisador. Né? Por exemplo, e o teoricão. Tem pessoas, às vezes, que fica só na autopesquisa. Autopesquisa. Ela identifica que ela tem a patologia, mas ela não faz nada para mudar. Ela fica com aquele diagnóstico ad eterno. Ou seja, o que está fazendo? Se já sabe, muda. Se já sabe, enfrenta.
Há muita técnica, muitas técnicas. Hoje nós estamos numa condição muito otimizada que talvez nós não tenhamos tido isso em outras vidas, em outras existências. Eu nunca vi uma fartura de possibilidades de autoenfrentamento como tem hoje, a partir do processo da conscienciologia, e mais otimizado específico aqui em Foz do Iguaçu, com as mini tertúlias, né? Tem muita coisa hoje que é possível, né? Tá trabalhando, tá se enfrentando. Então é aquela pessoa, muitas vezes, que ela fica, eu tenho isso, parece que ela tem o prazer de ter aquilo e não faz. Então o gostar da patologia, muda, se tem, muda, enfrenta. Né? E o pseudo-trafor é isso, né? Aquela pessoa que às vezes, né, o trafor é aquilo que te motiva, é aquilo que você vivencia, aquilo que você tem que estar utilizando. Não é muitas vezes uma atividade, uma conquista. Então, por exemplo, é muito comum às vezes a gente identifica uma determinada patologia e só pela identificação vem a euforia. Fala assim, poxa, que legal, consegui entender isso daí. Mas a pessoa, ela desperdiça energia, ela dispersa. E ela não aproveita, né, essa energia pela identificação daquela patologia, que é uma energia para o autoenfrentamento e para a superação, ela dispersa e fica vazio. E aí ela se auto-engana. Não, eu já tenho isso. Por isso e ainda não tem, ainda não dominou. Só o fato de enxergar não significa que ela superou. Sim. Que ela enfrentou e que ela foi, experimentou aquela condição. É preciso algo a mais. Joia, obrigada. Guimarães aqui. Eu passei na frente de alguém? Não? Então, eu tenho três itens na fatologia. Vamos lá, Tânia. Vamos ao primeiro? Vamos. Segunda linha, a desdramatização da condição do evoluciente. Ok, a desdramatização, isso já foi falado logo no início, mas eu posso repetir, que aí tem até um outro aqui item que coloca, né? Ser evoluciente na OIC não é demérito, ou seja, você passar na condição, querer se melhorar, não é demérito, então é preciso desdramatizar todo o processo, né, de problema, ou de patologia, ou de aspectos que é preciso trabalhar, que é preciso enfrentar, é você olhar com realismo. Se precisou de ajuda, procure, vá, peça ajuda. Não, diminua o orgulho, diminua o ego na autossuficiência, né? Que é o auto-engano aí das autossuficiências, que eu também coloco aqui, né, na fatologia. Então, precisou de ajuda? Peça. É nesse sentido, é desdramatizar. Tá, então, logo a seguinte, o ato de enxergar a realidade conforme ela é, sem mascaramentos. Como é que você avalia isso? Porque eu estou vendo que você, na sua fala, está colocando vários aspectos na experiência de consciencioterapeuta. Como é que você avalia? Quer dizer, que tem a máscara, que a questão é teórica, que a pessoa é um teoricão. Eu estou perguntando como evoluciente, que já fui algumas vezes. E eu vou te falar também como evoluciente, né? Porque a condição aqui, nós também somos evolucientes na identificação dos nossos próprios problemas. Então, por exemplo, é você olhar para o seu problema com realismo, de você olhar e falar o seguinte, bom, eu tenho isso, e não sofrer com esse problema, e não entrar numa condição, né, de mascaramento. Então, você olha e fala, poxa, eu ainda tenho belicismo, eu ainda estou enfrentando o processo de belicismo, não superei ainda, mas o que eu já fiz? É não sofrer em relação a esse processo. E aí entra, de novo, a questão anterior, é desdramatizar o processo do trafar. Ainda nós dramatizamos muito o trafar, colocamos muito peso no trafar, como se o trafar fosse a pior coisa da humanidade. Não é. O trafar, ele está aí para a gente entender e superar, para que a gente possa estar numa condição melhor frente à evolutividade. Quer dizer, o superar é fazer, né? Porque senão fica a teoria. Há um psicólogo, Tânia, né, que é o Carl Rogers, que ele fala, né, dentro da teoria, né, do Carl Rogers, ele fala o seguinte. Carl Rogers conheço. Carl Rogers, um psicólogo, né, humanista, que ele fala o seguinte, o primeiro passo para que a terapia possa ocorrer é a pessoa olhar e se aceitar como ela é. Ela olhar e ela ver. Tornar-se pessoa, liberdade para aprender. Eu sou isso, entendeu? Tornar-se pessoa. Sem demérito, sem você se fragilizar, ainda a gente dramatiza muito, sofre muito com o trafar. Por quê?
A minha hipótese é que ainda nós temos uma ideia muito idealizada de quem somos. E ficamos nessa ideia idealizada. Tá, ainda tem mais uma, agora na sexta linha. Os autoenganos, você já falou isso, mas aprofunda. Os autoenganos através de autopesquisas teóricas. Aqui, eu coloquei os autoenganos através de autopesquisas teóricas, sem autoenfrentamentos dos pseudo-evolucientes. Dos pseudo-evolucientes. Né? O que Então, isso significa? É aquela pessoa que ela fica teorizando. Por exemplo, eu tenho belicismo. Poxa, eu tenho belicismo, né? Só que você observa que ela fica no processo da teoria e ela não enfrenta através das suas posturas, dos seus atos, das suas manifestações, para ter uma postura diferente do belicismo. O que eu preciso desenvolver para trabalhar mais o fraternismo, trabalhar mais a candura? Teve uma época que o professor Valdo Vieira escrachou, né, os conscientes terapeutas da OIC, que ele falou o seguinte: falta em vocês candura, falta fraternismo. E teve uma época que a gente tinha muita reclamação, né, do pessoal, das abordagens mais duras que a gente fazia. E de fato, né, aí a gente resolveu estudar o que é candura. Poxa, de fato, né, a gente ainda tem um holopensene de belicismo, né, do cortar, da cirurgia. Então é preciso aprofundar. Vamos rever o que nós precisamos, enquanto instituição, estar trabalhando, aprofundando. E eu, pelo que me recordo, em 2008, nós passamos por uma crise institucional, onde nós fomos assistidos pelo AVA. Nós tivemos uma intervenção do AVA. Isso não é demérito da instituição falar, nós precisamos. Então, aquela vez, nós precisávamos ser ajudados. E, a partir daí, dessa crise que foi gerada, todo mundo se mobilizou, todo mundo enfrentou, todo mundo correu atrás e começou a trabalhar e reciclar os seus traços, aprofundar os seus traços. E hoje nós estamos aí com o campus, a todo vapor, dentro do processo de crescimento, de desenvolvimento, né, um grupo mais coeso, um grupo mais unido, um grupo, né, fortalecendo o trabalho, né, onde a ideia está criando um mega ambulatório. Não sei se respondi a sua pergunta. Mega ambulatório? Uhum. Quer dizer, muita gente, sem banalizar os aprendizados, os conhecimentos. Por isso que a gente coloca assim, desdramatizar a condição de evolucente. Todos nós somos evolucentes. Aí eu pergunto para o professor Valdo se eu estou errada nessa minha colocação. Tá certo. Beleza. Muito obrigada. É esse mesmo. A autocrítica é que melhora a heterocrítica. Como a consciência terapia tem que fazer muita heterocrítica, então os consciência terapeutas precisam de muita autocrítica o tempo todo. A verbetógrafa Fátima, na pensenologia, as linhas 5 e 6. Por que é tão difícil a manutenção do holopensene da autocuroterapia? Desde que a maioria dos pacientes coloca toda a responsabilidade da sua saúde nas mãos de quem as trata. Isso é o médico que está falando. Uhum. De fato, né? Porque isso é o loco externo. Agora, o processo da autocura é de responsabilidade única da própria pessoa. Né? Tem um megapensene que é evoluciente, é o autodecisor lúcido. Nós somos responsáveis pelo nosso processo de mudança. Ninguém muda pela gente. Inclusive, tem aqui um princípio, né, que é muito interessante, dentro dos princípios da interassistencialidade, no Homo Sapiens Reurbanizatus, na seção Assistenciologia, na página 236, onde um dos princípios coloca a evolução. Ninguém consegue evoluir por você, nem a melhor mãe. Né? Então, a responsabilidade é única do indivíduo. Nós sabemos aonde o calo aperta. Então, se eu sei aonde meu calo aperta, eu não posso terceirizar o meu autoenfrentamento. Eu não posso jogar a responsabilidade para o terapeuta se enfrentar por mim, porque não tem como. Nem o amparador, né, ele consegue fazer pela gente. Faz pelo movimento. A coisa séria é o seguinte, tem umas moças que pensam que vai lá, faz uma produção, melhora a maquiagem, ela é outra pessoa. Não há. Não há. Tem que ver por dentro. A maquiagem e a produção feminina do beauty parlor, quer dizer, do salão de beleza, não muda a pessoa por dentro. É ela que tem que mudar através daquilo, para ter uma melhor apresentação, para se sentir melhor, dentro de uma fraternidade maior. Sim. Então, veja, a produtividade do visual
influir na pessoa, mas não é do jeito que às vezes o povo pensa. A mesma coisa, aquela moça que vai lá e faz uma plástica. Então, acha que mudou. Ela tem que mudar por dentro, senão não adianta. Agora, na parafatologia, linha 7. Como funciona o parapsicodrama utilizado para a flexibilização holossomática e identificação das parapatologias na consciencioterapia dos evolucientes? Isso é muito comum a gente observar no set consciência terápico, principalmente aqueles evolucientes muito defendidos, aqueles evolucientes que têm um nível de defesa, que têm dificuldade de enxergar sua própria realidade, e entre os atendimentos consciência terápicos, muitas vezes os amparadores, os paraconsciência terapeutas, tiram a pessoa do corpo e monta-se um cenário. Então, por exemplo, a pessoa está lá cheia de mágoa da mãe, ou do pai, ou do marido, ou alguma situação, e ela não consegue admitir. A gente percebe, observa, a pessoa, não, eu não tenho mágoa, está tudo resolvido. E sai fora do corpo, monta-se todo um cenário, onde fica exposto àquela realidade. O evoluciente, muitas vezes, ele tem rememoração disso, ou às vezes ele nem tem rememoração. O consciência terapeuta, às vezes, lembra dos atendimentos extrafísicos, e quando chega no atendimento, a pessoa ela já está mais sensibilizada e ela fala, de fato, eu revisitei, eu dormi uma noite e me veio toda a cena, todo um processo de mágoa que eu tenho com a minha família, há anos que eu não falo, isso e aquilo. Tem às vezes recalques, que às vezes, a partir de uma experiência extrafísica, os amparadores ajudam em toda essa condição, montam os psicodramas extrafísicos. Por que vocês da OIC não fazem consciência terapia em São Paulo e Rio de Janeiro? Nós tentamos. Inclusive, nós estávamos com um curso agora marcado em novembro para São Paulo, e nós não conseguimos, tivemos que desmarcar, porque não conseguimos a quantidade suficiente de pessoas. Então, São Paulo e Rio de Janeiro é um local que nós queremos muito entrar, mas há mais dificuldade. Lá é preciso de um batalhão, um regimento. Precisa, nós precisamos de gente, precisamos de voluntários, estão pessoas matando que... soldado lá, todo dia. Acesse a OIC, entre em contato. Agora aqui, em tecnologia, página 29, primeira linha. Poderia comentar as tecas e paratecas autoconsciencioterápicas? Vou responder com uma outra colocação aqui. Na bibliografia específica, nós temos a terceira bibliografia, que é do professor Nário Takimoto, que são os anais da 4ª Jornada de Saúde, onde tem um artigo específico, que é os princípios teáticos da consciência terapia, onde o professor descreve várias técnicas de todas as etapas da autoconsciência terapia, técnicas de autoinvestigação, técnicas de autodiagnóstico e de enfrentamento. Mas uma delas, nós até citamos aqui, que é a técnica do registro, da identificação dos incômodos, dos mal-estares. Você pode aproveitar e ver o que te incomoda, e listar isso, e a partir dessa listagem, você chegar a algum diagnóstico de como você está se sentindo. E uma paratécnica que você pode estar utilizando é a autoprogesteterapia, que pode estar desencadeando aí vários aspectos da sua própria realidade consciencial. Na Interaciologia, página 29, 4ª linha, gostaria que comentasse a interação percepciologia para percepciologia. A interação percepciologia, que, primeiro ponto, para que ocorra a mudança, a pessoa precisa olhar e perceber o que ela está sentindo. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de identificar suas próprias emoções, identificar os seus próprios mal-estares, como é que ela vai perceber o extrafísico, as percepções que estão acontecendo extrafisicamente, multidimensionalmente com ela. Então, o primeiro passo para que haja a condição aí de autoconsciência terapeuta e da condição de evoluciente de modo mais lúcido, é a identificação da sua realidade holossomática. Como é que eu estou? Como é que está meu soma? O meu soma está mais rígido? Meu soma está precisando de dormir? Está mais cansado? Como estão as minhas energias? Como é que eu estou em relação às minhas emoções? Tem pessoas que bloqueiam totalmente a emoção, ela não consegue sentir. Tanto é que tem também na fatologia um item aqui que eu coloco, a importância do desenvolvimento do dicionário afetivo.
da pessoa começar a mapear as suas próprias emoções, para que a partir daí ela possa expandir a parapercepciologia. No verbete do DAC, página 24, introdução, por favor, amplie na definologia a questão da ignorância evolutiva. Eu aqui digo o seguinte: a autovigilância é indispensável, pois, paradoxalmente, na vida moderna, até o presidiário encarcerado na prisão de segurança máxima, ele sente-se inseguro. Isso aí é um fato. Você sabe que tem gente que comete aí uma ilicitude, uma falta, e eles querem mandar ele para certa cadeia, certa prisão de segurança máxima, ele não quer ir, porque ele tem medo de ser morto lá dentro. Gente que mexeu com criança, que mexeu com a mãe, uma opção de coisa. Então, veja, isso é a atual situação nossa, da sociedade que nós estamos. Agora, eu digo ainda, a ignorância evolutiva ainda é imensa na Terra. Há muita gente pensando, sinceramente, que quando desativar o corpo humano, vai para o paraíso eterno e nunca mais voltará a essa dimensão respiratória. Esse povo não entende nada de projeção, projetabilidade lúcida. Sai do corpo para ver como é que é, eles vão ver. Agora, são tudo fanáticos religiosos, tudo através de dogma. Aquilo impõe a lavagem cerebral nas pessoas. Então, a ignorância pior que tem é devido, vamos dizer, no caso aí, esse processo de doidura religiosa que existe, principalmente o fanatismo, através da lavagem cerebral constante. Contudo, até o erro minúsculo torna regressivo o momento que era para ser evolutivo. Quem somente revive o passado anda de marcha ré. Autoevolução é autoqualificação. Então, o que nós precisamos é muito estudo, muita educação, fazer pesquisa, usar o princípio da descrença, a pessoa trabalhar através de experimentação consigo mesma, e ela vê a realidade dos processos do cosmos e da vida. Antes de doar um objeto ou peça de roupa, como deve ser feita a limpeza energética desses objetos? A primeira coisa é o seguinte: tem que lavar bem o objeto, né? Limpar tudo para ver o processo, fazer a profilaxia do assunto. Agora, depois, você joga energia com boa intenção em cima do processo. Sempre vai ajudar as pessoas. Professor, em algumas tertúlias o senhor falou sobre o seu mantra pessoal intransferível. Em alguns sistemas esotéricos é dito que todos temos um mantra individual que nos põe em contato com o nosso eu superior e com nossas habilidades transcendentes. Gostaria de saber qual o melhor método para descobrir o meu mantra. Não, melhor é que isso tudo está superado. O meu mantra tem muitos séculos, isso tudo eu jogo para lá. Você não vê eu usar mantra aqui. Agora, eu tive que usar porque haviam 6 mega assediadores que eu estava projetado para fazer um resgate de uma menina alterada extrafisicamente. E esse povo me cercou lá no ambiente deles, na baratrosfera deles. Agora, o que se passa? Ali, então, eu tinha que falar a linguagem deles. A linguagem deles é de mantra, é dos processos orientais, aquele negócio todo que eles usam para fazer a lavagem cerebral. Isso que eu acabei de falar aí antes. A lavagem cerebral religiosa. O problema todo é o dogma religioso das pessoas. Esses 6 caras que estavam lá contra, a hora que eu mexi com o mantra, que eram os processos que mexem com eles, aquilo funciona. Que eu estou falando a linguagem deles. Por exemplo, você não vai falar em alemão ou grego para os índios lá do Pantanal. Tem que falar na linguagem deles, cada um tem a linguagem deles. Então eu comecei a falar a linguagem da energia em cima deles, que era o processo do mantra. Com isso, a gente se safou. Eu estou aqui vivo depois dessa. Eles queriam acabar comigo para valer. Pelo princípio da descrenciologia ou da descrença, a consciência teria que ter sua própria experiência. E, desse modo, ela realiza os exercícios descritos para atingir o EV e projeção lúcida, e se mesmo realizando por alguns anos e não obteve nenhum resultado, então, se este continuar tentando, não estaria, nesse caso, agindo por algum tipo de fé? Não. Ele não tem que ter fé de nada, nem pouca fé, nem café pequeno, nem café muito. O problema é você fazer a experiência. Para isso nós temos laboratórios, nós temos cursos, tem parte prática, tem a consciência terapia,
tem a Cônscios, que estuda com Cobaia. Se você quiser receber a impactoterapia, soco no queixo e fratura exposta, é só chegar aqui. Nós temos um ambiente para isso, com muita diplomacia, com muita fraternidade, falando a verdade, tudo na sua cara. Mas agora, você tem que aguentar a barra. Agora, se você é fraco nisso, eu já te falei, você está fraco até no português. Tudo que você manda precisa de acento, precisa de opção de coisa. Agora, qual seria uma justificativa lógica para isso continuar? É você enfrentar e procurar os contextos que possam ajudar a você. Então, por exemplo, apareça por aqui, vai à consciência terapia que nós estamos falando aqui, que vai te ajudar. Agora, existem as dinâmicas do parapsiquismo. Você vai ver, por exemplo, no acoplamentário, vai te ajudar. E tem os laboratórios. Agora, o problema é você insistir. A primeira coisa, na minha terra, o nome que a gente fala para um caso igual ao seu, é o negócio da gente passar o dedo assim no rosto. Isso chama vergonha na cara. No seu jeito que você está falando aqui, tem autocorrupção. Quem está procurando se defender através dos outros, isso é autocorrupção. Isso mostra que tem autocorrupção atrás disso. Agora, chega por aqui, vamos conversar com calma. Viu? Chega aqui e fala para mim que você é o tal, que eu vou saber quem é. Aí eu vou te falar umas coisas a seu respeito que você precisa. Agora, tem assédio atrás do seu caso, tá? Já que você está falando, ele de vez em quando escreve para cá. Eu hoje vou te falar, eu já vi isso há algum tempo. Tem assédio muito sério, eu preciso saber o que você andou fazendo nos últimos 3 anos aí para cá. É isso aí que vai esclarecer bem. Se você vir aqui, nós vamos conversar, só nós dois. Ninguém precisa saber. Eu não falei seu nome, ninguém sabe quem é. Agora, você é aquele cara que falta acento. Fátima. Tudo que eles querem falta acento. Difícil. Fátima, na página 29, na teoriologia, na segunda linha, no final da segunda linha, tem assim, a falsibilidade da teoria a partir da testagem dos autodiagnósticos identificados. Você pode exemplificar? Sim. A falsibilidade tem uma teoria, você identificou um ponto que você precisa mexer, que você precisa melhorar, aquilo que eu estava falando para a Fabiana. Enfrenta, testa. Se não for aquilo, você muda, você cria novas teorias. Então, a partir da experimentologia, há a possibilidade de você enfrentar ou não, ou chegar, né, ou corroborar com aquele diagnóstico, se é preciso ou não. Então, tem algum diagnóstico? Enfrenta, coloca na prática. Identificou alguma patologia que precisa trabalhar, algum ponto que precisa trabalhar? Enfrenta, testa, que com certeza novas sinapses você terá sobre aquilo. Fátima, aqui no B. Na página 27, na última linha de fatologia, eu queria que tu falasse mais sobre a ansiedade limitando o acesso da intraconsciencialidade. Eu até coloquei aqui na remisiologia, Dioneia, um item que chama acalmia mental. O que acontece? Muitas vezes, a própria ansiedade pode ser um mecanismo de fuga. O que é a ansiedade? Não é uma emoção? Se tem emoção, tem que ver qual é a base dessa emoção. Por que dessa ansiedade? E toda a ansiedade, ela tende a levar o quê? A superficialidade. A ansiedade, levando a superficialidade, ela dificulta você enxergar a realidade como ela é. Você enxergar os fatos como eles são. E acaba sendo o minimizador do ego. Respondeu? Sim. Ótimo. Fátima, a Giovana aqui, do lado no B. Uma curiosidade. Quando está lá na OIC fazendo o atendimento e o consciencioterapeuta vendo a história do evoluciente e percebe um traço fardo do evoluciente que também é o seu próprio. Isso já aconteceu com você? O tempo todo. Por quê, O consciencioterapeuta ele não é desperto. Se tiver algum desperto, algum serenão, algum evoluciólogo, a gente está muito bem camuflado. Teve uma época que, logo um período, quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu atendia muitas pessoas agressivas, bélicas. E era justamente o que eu estava trabalhando em mim.
significava o quê? Que eu tinha enfrentado, superado aquilo, não. Mas pelo menos 0,5% eu tinha de condições, melhoria para ajudar aquela pessoa. Se atrai. Total. Agora, é bom você falar que os consciências terapeutas, por incrível que pareça, têm dor de barriga, igual todo mundo. Tem dor de barriga, tem diarreia, né? Isso tem, né? Então, assim, isso é muito comum. Todo evoluciente tem uma relação direta, por isso que a gente é o primeiro evoluciente. Porque ao mesmo tempo que a gente está tratando do outro, a gente está vendo. Agora, nós não vamos fazer a nossa consciência terapia enquanto o trabalho está acontecendo. Porque nesse momento eu tenho que desfocar de mim. Eu sou o que menos interessa. O que interessa é quem está na minha frente precisando de ajuda. Então, o que eu puder se abster do meu ego para poder entender e ajudar ao máximo aquela pessoa a ampliar a lucidez dele, é o que é possível. No caso... Não sei se respondeu. Sim, mas no caso de você estar lá e você está com um problema, né, com aquele caso lá, que você também tem o traço. O que você faz na hora? Qual é o seu procedimento? Eu me abstenho do meu ego. Por exemplo, estava dando o exemplo do belicismo. Então, sentou lá, estou trabalhando a minha agressividade. Sentou alguém na minha frente que é agressivo, eu relaxo. Porque ali eu não estou sozinha. Há uma equipe uma equipe de consciência terapeuta, o meu colega que está do lado, a equipe de paraconsciência terapeutas. Então, há toda uma paratecnologia, toda uma equipe técnica especializada que o que menos interessa é o meu desconforto. Agora, portanto, o evoluciente não pode utilizar e identificar, você tem isso, então qual é o seu nível, né, de maturidade para me ajudar? Se ele está fazendo isso, o que ele faz? Ele entra no loco externo, que ele responsabiliza, o terapeuta não está pronto, então eu não vou trabalhar com esse terapeuta. Hoje nós temos um critério de segurança que ele funciona e que é muito sério dentro da OIC. O terapeuta não escolhe evoluciente. Evoluciente não escolhe terapeuta. A gente deixa todo, né, um dinamismo multidimensional dentro do processo da escala, do processo dos atendimentos, que nos dá uma segurança tremenda. E nós não ganhamos remunerado, nós não recebemos remuneração para atender. Nós estamos ali, né, por livre e espontânea vontade, pela intermissão que nós fizemos, o curso intermissivo específico em consciência terapia para ajudar. E em relação a isso, clareando mais a pergunta, há todo um aparato também dentro da própria OIC, as supervisões clínicas, todos os casos eles são supervisionados, eles passam em reuniões, há grupos, né, que estudam tudo isso, que nos dá a segurança. Agora, ninguém é perfeito. Se você for esperar o consciência terapeuta desperto, consciência terapeuta serenão, você não vai encontrar. Mas a gente pode usar isso também no dia a dia. É óbvio que dentro do campo otimizado tem a parte do amparador, mas no dia a dia, nossa, a gente também está todo dia enfrentando isso, né? Essa é a condição ideal, é nós criarmos climas homeostáticos para que a gente possa ser o autoconsciência terapeuta a cada momento, a cada instante, startando as próprias crises de crescimento homeostáticas. Respondeu? Fátima, na página 28, em Parafatologia, na 8ª linha, se fala sobre o encaminhamento da consciência assediadoras a partir do posicionamento sincero pela autocura. Essa é uma relação, esse encaminhamento e posicionamento sincero? Sim, por exemplo, a partir do momento que você tem um posicionamento sincero, eu quero mudar, quem está com você, as suas companhias extrafísicas, né, também vai ter que se posicionar. Muitas vezes ela vai se posicionar no não enfrentamento. Mas se você estiver lúcido, eu quero ir para frente, há os encaminhamentos necessários para que o trabalho aconteça. A partir do quê? Da sua movimentação, do seu interesse em querer mudar, do seu interesse em querer ir adiante. As consciências, no caso assediadoras, estão na mesma situação que ela. Que a partir do momento vamos que pensar ela, juntos, né? Se eu tenho uma patologia, muitas vezes eu não estou sozinho com aquela patologia. Eu tenho, né, os meus pares. Se tem os meus pares, se eu estou querendo mudar de patamar, por isso que tem um ponto aqui também que eu coloco, que é a opção pelas companhias mais saudáveis. Né? Se eu estou optando por companhias mais saudáveis, se eu estou optando por estar numa condição homeostaticamente, né, estar mais homeostático, as minhas companhias, o meu holopensene, a minha psicosfera vai reverberar isso.
né? E quem não quer ir junto, né? Ou ela vai ser encaminhada... Vai ter que achar outro. Que não quer. Aquilo que o professor acabou de falar, os afins se atraem. Se atraem, né? Temos outra pergunta também aqui embaixo, na última, de parafatologia, é o ato de desfazer encapsulamentos nosográficos pela ortopensinidade e comunicação aberta e franca, sem escondimentos. Isso é um ponto muito importante que a gente observa que, se você identificou, tem algum desconforto, seja sincero, anote, registre. Se, por exemplo, você está passando por um processo de consciência terapia, há algum desconforto com os consciência terapeutas, traga, sim, ali é o momento. Não é com a sua dupla, não é, né? Tanto é que a gente até coloca aqui um ponto naqueles 18 itens, que é o processo do sigilo consciência terápico, porque durante o atendimento é um centro cirúrgico. Há toda uma paratecnologia específica, uma otimização específica para que o trabalho possa acontecer, né? Então, se há algum desconforto, fale, não esconda, né? Porque é a partir do escondimento, da dificuldade, onde você vai ficar compactuado com os assediadores, com os guias cegos, né? E isso dificulta o enfrentamento. E muitas vezes a desistência, a autodesistência, seja do atendimento ou do teu próprio autoenfrentamento, é a partir do seu escondimento, da sua não comunicação. Você fica pato-pensionizando, fica ali, e aquilo vai intoxicando. Chega um ponto que você sai. Muitas vezes sai do voluntariado, sai da conscienciologia, né, sai de um relacionamento. Sim, então ela provoca ela mesma provoca esse encapsulamento? A condição, né, a comunicação aberta, franca, sem escondimento, né, isso ajuda a você não ficar encapsulado. Sim, daí os amparadores dão uma mãozinha. Uhum. Né? Agora, tem que fazer a nossa parte. Sim. Né? Por isso que eu estou chamando a responsabilidade para a nossa condição de evoluciente. Uhum. Ok, obrigado. Fátima, aqui é ótimo, né? Aqui. Mais uma pergunta. Você podia falar um pouco do escopo de atuação da OIC, da Conscius, da Apex, como é que é a interface entre essas ICs, né, que eu vejo que elas têm uma relação muito grande, né? E eu não sei como é que está funcionando hoje, né? Quando você fala escopo, você quer saber o que é específico? Não ficou clara a sua pergunta. Como é que você sabe que uma determinada pessoa, ela está com vamos dizer assim, ela está mais voltada a trabalhar para o externo naquele momento, ou se a coisa é mais para ser tratada pela OIC? Nós trabalhamos, o que acontece, né, em cima das demandas, em cima da dificuldade, né, independente se é da PROEX, se é da qualquer demanda, por exemplo, aquilo que está gerando um dificultador, a pessoa nos procura, aquilo que ela não está conseguindo dar conta por ela vai procurar a heteroajuda. Né? E isso são N demandas, seja em relação à PROEX, e o que a gente observa? Trabalhando qualquer dificuldade, qualquer agente dificultador, é óbvio que vai melhorar a PROEX, é óbvio que vai colocar ela no alinhamento da PROEX. Agora, as inter-relações, nós estamos conversando com a Apex, inclusive nós fizemos esse ano, né, o Imersão Progesterápica em parceria com a Apex. Estamos começando a desenvolver cursos em parcerias para trabalhar as duas especialidades, proexologia e consciência terapia. Estamos também em parceria, vendo com a própria Conscius, está para sair aí um curso próximo ano, que é consciência terapia, proexologia e conscienciometria, né? Para trabalhar os três aspectos. Estamos articulando, próximo ano vai estar saindo algum produto em relação a isso. Deixa eu te falar um pouco por que eu estou fazendo essa pergunta, que eu estou trabalhando um pouco com psicologia positiva. Você já deve ter ouvido falar, está tendo curso aqui em Foz e tal. E eu vejo que tem determinado momento, quer dizer, a gente tem uma coisa histórica da psicologia de trabalhar muito com doença. Muito? Certo? Com doença, com a ideia da doença, né? A psicologia positiva é um movimento de trabalhar mais com saúde e tal. E em termos de atendimento, eu vejo que tem uma hora que, dependendo do momento do cliente, do paciente, que você vai começar a trabalhar com ele a questão das metas, por exemplo. Né? Você vai sair mais dessas questões. Adriano, mas as metas a gente trabalha o tempo todo. Né? Agora, isso que você está falando, trabalhar em cima, né, do aspecto positivo, é o sonho de consumo, que é a gente chegar numa condição e não foque na doença. Mas hoje, o que prepondera ainda é grande parte de patologia de doença. Né? Tanto é que tem o item 8 aqui da sinonimologia, que é a consim autoparaprofilática, que é para a gente antecipar
as nossas crises homeostáticas. Ainda não sabemos fazer isso. Ainda colocamos muita coisa embaixo do tapete. Por quê? Pela própria imaturidade nossa. A própria maturidade que a gente terceiriza, a gente vai postergando, e nós não enfrentamos, não fazendo o nosso trabalho de casa. Eu acho que é possível chegar nessa condição de profilaxia quando conseguirmos fazer o nosso dever de casa na identificação das nossas próprias doenças, dos nossos dificultadores, para chegar nessa condição mais homeostática. Obrigado. Fátima. Aqui na página 28, na parafatologia, quinta linha, você coloca as retrocognições enquanto fonte diagnóstica. Você pode ampliar essa ideia e também abordar o processo terapêutico das retrocognições, por favor? Sim. Aqui eu busquei colocar todos os aspectos que pode ser fonte de autodiagnóstica. Isso tanto do evoluciente quanto do próprio consciência terapeuta, que eu vejo como é que chega nesse ponto, como é que chega para você ter retrocognição. A primeira coisa é desdramatizando. Porque se você consegue desdramatizar o processo das próprias patologias que você está identificando hoje no teu soma, hoje no teu holossoma, você vai diminuir o peso da emoção que se dá. Ainda a gente observa muito o acobertamento das próprias emoções, aquilo que eu estava colocando, que nós temos dificuldade do desenvolvimento do dicionário afetivo, de a gente identificar as nossas próprias emoções. Se eu tenho dificuldade nesta vida de identificar a minha emoção, como é que eu vou ter retrocognição de aspectos que está mexendo, que vai ajudar dentro da condição? E eu vejo isso que tem muita relação com a maturidade, seja do consciência terapeuta ou do evoluciente. Nós temos evolucientes que muitas vezes ele chega em sete consciência terápica e fala: meu problema é esse porque eu tive uma retrocognição. Aí a gente fala quais são os indicadores, quais são os balizadores. Às vezes não é, ou às vezes a pessoa fica fixa naquele ponto, paralisada. Então a gente começa a trabalhar a desdramatização do processo emocional, a forma, o peso que ela dá para aquilo. Então, eu diria assim, que o indicador, o balizador para a gente ter retrocognição é trabalhar o processo emocional, a forma como é que a gente lida com o nosso processo emocional, com a nossa emocionalidade. Não sei se respondeu. Fátima, aqui na página 28 da fatologia, na 8ª linha, quando você coloca antecipador de crises evolutivas, como a gente poderia fazer isso de uma forma madura, sem se autoassediar? Algum exemplo que você possa colocar? O antecipador de crises evolutivas, aqui entra na condição do autoconsciência terapeuta, de nós aproveitarmos tudo e todos. A cada momento, é uma oportunidade evolutiva. Então, aqui na própria fatologia, eu coloco que os feedbacks que a gente recebe, são fontes de diagnóstico. Os nossos incômodos, a forma como é que eu sinto, a forma como é que eu reajo, a forma como é que eu respondo às heterocríticas, é fonte de autodiagnóstico. O contato que eu estou tendo com determinada pessoa, aquela fala, aquela conversa, aquela informação, tudo é fonte de pesquisa. Então, é uma forma de a gente começar a enxergar, a mapear como que nós estamos e como que nós reagimos a determinadas situações. No momento que consigamos mapear esses aspectos, nós vamos estar antecipando as nossas crises. Eu não vou esperar chegar numa crise para fazer a mudança. Eu antecipo, eu vejo, eu identifico qual é o meu trafal, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trabalhar. Respondeu? Eu não entendi bem como é que eu vou antecipar essa crise, pelo exemplo que você me deu. Então, vamos lá. Antecipar. O antecipar é você, é fazer, muitas vezes antecipado, ou seja, é você não chegar, entrar numa condição, deixar a crise chegar pelo externo. Muitas vezes, nós entramos em crise por um fator desencadeador, por exemplo, uma doença, a perda do emprego, morte de um parente. Por exemplo, se eu estou no emprego, eu tenho que buscar melhorias em relação à capacitação profissional, ver outras opções, outras alternativas. Se de repente eu fui demitido,
e eu não previ aquilo, a responsabilidade é minha. Porque eu não vi, eu não enxerguei antes, entende? Então, antecipar nada é eterno, nada é permanente. O que eu preciso melhorar? Por exemplo, estou num relacionamento, estou numa dupla. Tem pessoas que se acomodam nesse relacionamento, que acham, eu já consegui, eu estou com esse parceiro, né, e relaxa, né, não desenvolve a feminilidade, não mantém a feminilidade, né, as posturas, a candura, né, o bem-estar, e a pessoa se acomoda nessa condição. Daqui a pouco, há uma ruptura do casamento, a pessoa fala, meu marido me deixou, minha esposa me deixou. Não, você não investiu. A responsabilidade é sua. Ficou mais claro? Ok, obrigada. Fátima, falando em crise, na Paradoxologia, página 29, eu queria que você justamente comentasse esse segundo paradoxo. Pacificação íntima, crise de crescimento. Esse é um paradoxo muito interessante, né? Porque, na minha visão, né, para mim, toda crise de crescimento, que aí dentro do processo da antecipação da crise, deve gerar nessa condição. Porque quanto mais pacífico eu estiver, mais realismo eu vou ter daquilo que eu preciso trabalhar. Uma vez que eu fiquei muito impactada, foi em 2010, no dia do meu aniversário, eu fui sorteada para mega euforização. Né? E aquilo, eu senti uma expansão que eu nunca tinha sentido antes. Que eu olhei aquilo, e aquilo foi assim, um fator gerador de crise, assim, como é que eu posso manter isso constante? Dentro do meu micro-universo, eu ainda não consigo. Qual é o meu dificultador? E o professor vira e fala, há 50 anos que eu vivo isso, eu não tenho conflitos há 50 anos. Né? E aí eu falei assim, qual é o meu nível de conflituosidade? Né? O que eu preciso trabalhar nesse aspecto? Aquele momento eu expandi a minha consciencialidade, a minha realidade. E aí é que eu comecei a aprofundar e ver essa condição da pacificação íntima. Foi o começo desse ano que nós fomos no Serenário. O ano passado, né, nós fizemos uma experiência, nós fomos para o Serenário. 72 horas de reflexão. Lá é um momento onde gera isso daqui. É você e você. É aquele silêncio cosmoedificador. É você e você. Né? Lá eu falo assim, que a consciência terapia, na veia, a consciência terapia, você com os amparadores. E ali não tem como, a sua realidade fica explícita. Não tem por onde correr, não tem por onde fugir, é enfrentar ou enfrentar. Né? Então eu vejo que para mim é um dos paradoxos mais sérios, né, dentro do meu processo de evolutividade. É quanto mais pacificação eu tiver, mais eu vou ter clareza das minhas crises e vou gerar as minhas crises. Fátima, na Parafatologia, página 28, sexta linha. Os cortes nas conexões com o heterassédio a partir dos investimentos pró-evolutivos. Você poderia comentar, por favor? Sim. Quando nós identificamos, né, existem dois aspectos aqui, né? A partir do momento que eu identifiquei a patologia, que eu identifiquei o ponto que eu preciso trabalhar, enfrenta. Porque no momento do teu enfrentamento, né, as companhias que estão junto, né, elas também vão ter que se posicionar. Ou seguir com você ou vão ficar para trás. Né? Então, a partir do momento desse posicionamento sincero, dessa sua postura, eu quero, eu vou, eu tenho condições, né? Você está sendo o epicentro do teu processo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, também de um grupo que está próximo a você. Que aí é o efeito, né, do teu posicionamento frente ao grupo evolutivo e frente às pessoas que estão mais próximas. O próprio grupo, né, nuclear da família nuclear específica. Tá. E na efeitologia, página 29, terceira linha, na terceira linha, os efeitos rejuvenescedores das autossuperações. Os efeitos rejuvenescedores é a partir do momento que você identifica aquele traço que você precisa trabalhar e você enfrenta e você consegue ver o resultado daquilo, você fica melhor. Você tira uma carga, um peso. Hoje mesmo nós estávamos, né, no curso para formação de consciência terapeuta, como eu falei, nós temos 3 no processo de formação e nós vamos para 29 consciência terapeutas com esses 3. E uma das pessoas falou o seguinte: nossa, é muito bom
Fazer a autoconsciência terapia, a partir do momento que eu identifico, tira um peso, porque eu identifiquei, eu conseguir trabalhar. Agora, imagina a superação de um traço. Eu penso que a superação de um traço leva mais tempo, talvez vidas para superar aquele traço. Mas pequenas superações daquele traço já dá um efeito muito positivo na nossa psicosfera, no nosso bem-estar, na nossa felicitação. Obrigada. Professor, os atuais trafores e trafares de uma consim são bastante expressivos na identidade extrafísica? Aí depende de cada um, né? O ponto máximo da evolução de uma consim, uma vida, é engolir a identidade extrafísica com gescons e megagescons, chegando ao completivo existencial, é daí para mais. É ultrapassar. O engolir aí quer dizer ultrapassar. Então você vai ter uma vida agora que supera todas a sua condição da identidade extra. Isso é que seria o ideal, né? Professora Fátima, estou no meu duplo curso, fazendo agora psicologia no meio do curso e gostando muito. Meu intuito é, no futuro, ser uma consciência terapeuta. Me parece que o grupo é pequeno e só atende em Foz. Essa pessoa é de São José do Rio Preto, São Paulo. Quais são os critérios para ser um consciência terapeuta? É possível para todos ou só para alguns indicados? Qual é a sua senha? Você tem senha para ser consciência terapeuta? Tem um verbete específico que foi escrito com o tema consciência terapeuta. Eu indico a leitura desse verbete. Para ser consciência terapeuta hoje, né, nós temos ideia de, no futuro, a OIC expandir para Brasil e exterior. Mas hoje nós temos 26 consciências terapeutas, mais 3 em formação, vamos chegar a 29. Tem que ser médico ou psicólogo. Precisa ser voluntário ativo da conscienciologia, pelo menos aí há 1 ano, entendendo as ideias a profundo da consciência terapia, né? Tem que ser professor de conscienciologia, no entendimento, nas bases da própria ciência conscienciologia. Tem que ser tenepsista há pelo menos 6 meses, né? Então, venha participar, né? Seja bem-vinda, termine o seu curso e venha falar conosco aí no futuro, será muito bem-vinda. Fátima, hoje você disse aí que a OIC já teve que passar pelo ABA, isso, né? Agora, você podia destacar, por favor, quais foram os principais motivos? Estava demorando você fazer pergunta, né, Arlindo? É eu estava estranhando, né? Cheguei tarde. Você não fez a pergunta, né? Você falou também do processo de ciência cirúrgica. Foi. Então, isso fica restrito ao processo de ciência cirúrgica para justamente não infectar, né? Muito obrigada, Pedro. Não, sugestão, né? Arlindo, mas uma coisa interessante que eu lembrei é que depois disso, o próprio ABA foi para a OIC. Se possível... Não é isso que o ABA antes era da Unicim, e a gente foi entrosando o trabalho. Hoje em dia o ABA funciona exatamente dentro da própria OIC. Então há uma parceria muito grande, a ABA e a OIC hoje, e isso ajudou esse processo que a gente trabalhou junto antes, acho que acabou desencadeando esse trabalho Pedro, agora. Vale a pena comentar que essa pergunta do Arlindo não pode ser a justificativa para não procurar a OIC, para não passar na condição de evoluciente, que a condição é o seguinte, a OIC entrou em crise, então todo mundo está doente, isso, daquilo. Temos que tomar cuidado com as nossas fugas, temos que tomar cuidado, né, com as nossas defesas do ego para não enfrentar onde o calo aperta. Então, né? Agora, abrir a condição, acho que não vale a pena, o Pedro falou muito bem, né, porque assim, teve seus motivos específicos, mas o mais sério é, Reginaldo, qual é o interesse? Né? Para que você precisa estar sabendo? O que é necessário? Né? É necessário, bom, eu passei recentemente lá pelo... consciência terapia e achei muito bom o processo. Se você saiu de lá, está aí, está ótimo. Agora, eu soube de antigamente que houve casos de reclamações. Você já passou por lá, Débora? Já passou pela consciência terapia? Mas anteriormente, há alguns anos atrás, houve várias pessoas reclamaram que havia um processo assim de fratura exposta assim bem radical e a pessoa
tinha um processo de bravo ali. Hoje em dia, pelo que eu vi, eu passei lá e a coisa está ótima. Não, isso aí são vozes o processo do ABA acho que foi bom. Eu diria que não foi o processo externo, foi o processo intraconsciencial. É claro que ajuda dentro de toda a condição, mas o mais sério é o resultado disso. Eu estou aqui, apresentando o verbete de Mas, de qualquer forma, foi bom que melhorou a coisa. Gente, eu estou fazendo impacto-terapia essas décadas todas, estou vivo. E agora, outra coisa que eu ia perguntar, lá existe um processo de projeção do terapeuta, né? Progesterapia. Progesterapia junto com qualquer... Ou, eu não sei se é sempre, mas talvez sempre aí, que em relação ao evoluciente, mas que eu achei uma boa também. Você podia... Não entendi a sua pergunta. O processo que é usado de progesterapia, na projeciologia, na consciencioterapia lá da OIC, se podia aprofundar isso? O que acontece? A progesterapia é uma técnica dentro da consciencioterapia que, ou a partir das exteriorizações das energias, ou a partir da experiência fora do corpo, para ajudar em todo o trabalho assistencial, em todo o trabalho da consciencioterapia, tanto a atuação fora do corpo, o consciencioterapeuta ele pode sair fora do corpo, atuar junto com os amparadores, nos esclarecimentos das consciências presentes, e o próprio evoluciente, a partir da progesterapia, pode sair do corpo, e ser trabalhado dentro de uma condição mais de trabalho com as energias, da expansão das energias, para que ele possa ampliar mais a lucidez da sua própria realidade. Tá, ok, obrigado. Fátima, aqui na tua frente. Na página 28, na parafatologia, na linha 9, de cima para baixo, você fala das práticas da TENEPS como coadjutora no trabalho da consciencioterapia. Você pode comentar um pouquinho? Posso. Antes, eu lembro também, interessante, uma impactoterapia que o professor Valdo Vieira fez no ECP2, um curso de qualificação, que ele perguntou das equipes de ECP2 quem que era tenepsista, E aí, eu lembro que o Nário veio até conversar com o professor, ele perguntou, mas ainda os consciencioterapeutas não são tenepsistas? A gente falou, não. Ele falou, deveria. E a partir dali, em 2008, todo consciencioterapeuta começou a ser tenepsista. E hoje a gente percebe uma qualificação no processo dos atendimentos, porque muitos trabalhos extrafísicos, ou de encaminhamento, ou de ajuda, atendimentos, a TENEPS, às vezes acontece a continuidade daquele atendimento. Você está lá na TENEPS? Total. Há um entrosamento direto. E muitas vezes, dentro dessa sinergia, o evoluciente, ele chega no atendimento seguinte, principalmente quando é intensivo, o evoluciente, ele já está mais lúcido. Muitas vezes, ele não percebe o que aconteceu. Tudo foi no silêncio. O consciencioterapeuta, às vezes, sabe o que aconteceu. Então, há uma sinergia direta, uma interação direta. Fátima, na tecnologia, eu vi que você colocou a técnica do registro diário. Mas tem uma coisa na consciencioterapia, eu já fiz várias vezes lá, e que me ajudou muito, que foi o preenchimento daquele relatório. Vocês ainda fazem aquele relatório? Fazemos. Na realidade... Alguém dá esse feedback? Porque, para mim, foi assim, uma das coisas fundamentais, foi eu preencher aqueles relatórios, porque eu fazia, além desses registros diários, eu tinha que fazer a síntese dele para entregar. E aquilo, para mim, assim, fez uma diferença danada aquilo para mim. Isso ajuda muito, sabe, Rosa? Principalmente aquelas pessoas que são mais dispersas, que têm dificuldade muitas vezes, isso é para todo mundo, a regra geral é quem trabalha com os relatórios, mas eu estou dando uma ênfase aqui, aquelas pessoas, às vezes, que têm dificuldade de fazer os autodiagnósticos e tudo, quando ela começa a registrar, ela começa a colocar no papel, ela começa a enxergar, sabe? Ela começa a ver a realidade, começa a ver alguns mecanismos de funcionamento a partir das próprias ações. Inclusive, há uma técnica também de autoconsciencioterapia, que é a técnica das ações. Respondeu? Respondeu, sim. A página 28,
lá embaixo em parafatologia, mais ou menos no meio, na 8ª linha de cima para baixo, você trouxe o encaminhamento de consciências assediadoras a partir do posicionamento sincero pela autocura. Eu gostaria que você falasse mais a respeito dessa dinâmica. Já respondi, né, essa condição, mas eu posso falar de novo, tá? Que a partir do momento que você posiciona, né, pela melhoria, para estar numa condição melhor, né, você tem a opção de ir para frente, de seguir adiante aos encaminhamentos daqueles que não querem, que estão antagônicos a esse contexto específico. O posicionamento sincero é tudo dentro do processo da autocura. Tá. Uhum. E logo acima, também na mesma página, de baixo para cima, em fatologia, na 8ª linha, tem de baixo para cima, a libertação das relações simbióticas. É o mesmo contexto, então? É o mesmo contexto, porque a partir do momento que você se posiciona, aquelas companhias, muitas vezes, que estão se alimentando, né, do seu mal-estar, do seu desconforto, da sua patologia, né, acaba havendo o desligamento. E aí entra a segunda, logo a seguir, que é a opção pelas companhias mais saudáveis, Isso. que é o processo natural. É isso mesmo. Obrigada. Deixa eu só fazer uma ressalva, professor, né, que esse termo aqui, evoluciente, inclusive até estava procurando, não está aí. O Francisco Carvalho é o nosso consciência terapeuta hoje mais veterano. Ele tem 17 anos da consciência terapia e foi ele, propositor, pela primeira vez, que lançou o nome evoluciente. Tá? Então é importante deixar isso, né, registrado. É verdade isso. Fátima, aqui na interaciologia, na página 29, você pode aprofundar a interação com o evoluciólogo? Posso. Né? A partir do momento que nós estamos buscando, né, a melhoria, diminuindo o nosso nível de conflito, eu vejo que há um interesse direto dos evoluciólogos em relação a isso, porque a gente vai começar a funcionar como agente, né, uma mini peça dentro do processo da Urbex. É isso, professor? Né? Há um interesse direto da evoluciologia e a gente observa, né, dentro de todo o trabalho da OIC, a atuação de evoluciólogos. Assim, se você me perguntar quem são, como são, não sei te dizer, mas pelo padrão, pelo trabalho, pelas expansões que nós temos lá de atuação, a gente percebe que tem uma superintendência de evoluciólogos dentro dos nossos trabalhos. E aqui em codigologia, você fala no código das prioridades pessoais, eu acho, peraí. O Código das Prioridades Pessoais, o CPP. Evoluir é prioridade, né? Pelo menos eu vejo que deveria ser, né? Uma prioridade número 1 de não há evolução sem autoenfrentamento. Então, para mim, né, a vida intrafísica é autoenfrentamento contínuo, periódico, constante, a cada momento, 24 horas por dia, né? E para isso a gente tem que priorizar. Sem prioridade fica difícil. Eu não consigo ver outra fórmula. Aí, professor Valdo, aqui no DAC, na página 25, em conclusion, o senhor fala também o manual das prioridades pessoais. Pode aprofundar mais falar um pouco desse manual? Esse é o MPP. É a pessoa, então, que olha as prioridades que ela deve ter na vida e ela faz um manual disso. É a agenda que ela tem. A parte mais séria do ponto de vista da evolução. Agora, isso aí tem que ter, como eu falo aqui, muita autocrítica. A pessoa expor tudo aquilo que ela precisa. Agora, se uma pessoa faz esse manual, ela começa a mudar. Todo ano ela vai mudar alguma coisa. Ela vai crescer de tal maneira que vai exigir reciclagem. Vai ter modificação. Sempre é assim. Então, a pessoa não fica estacionada, ela sempre vê as conquistas, os feitos, aquilo que ela conseguiu atingir, aqueles objetivos. Então, isso é muito importante. O manual, ele é ótimo para dar a parte prática da autocrítica da pessoa. Seria para a vida toda. Assim, o manual, você faz hoje um manual... Não é só para a vida toda, não. Enquanto até extrafisicamente, se a pessoa puder guardar alguma coisa, registrar um memorando, seria o ideal. Eu carrego as minhas coisas todas, com toda a minha memória e tudo isso, eu sempre tenho alguma coisa daquilo que está na ponta. Entende? Às vezes é necessário.
eu olho até os mínimos detalhes. Hoje, por exemplo, eu peguei e deixei, já faz um mês eu recebi um convite de casamento. É bem longe daqui, o casório. É lógico que eu não posso ir lá. Então, o que é? O casamento é amanhã, sábado, amanhã, dia 17 de novembro. Faz um mês, eu recebi isso no mês de outubro, lá no meio do mês. Hoje eu peguei, então, pedi para eles para fazer um telegrama ou telefonar para dar meus parabéns lá para tudo, lá no fim do mundo. Agora, veja, eu tenho um lugar com o tempo das coisas que tem que acontecer. Por exemplo, esse meu papel aqui está falando, eu tenho um curso aqui no Tertuliário, o mês que vem, e tenho outro em janeiro. Você está entendendo? Tem tudo marcado, as coisas todas tem. Tudo aquilo que seja essencial. Agora, eu tenho isso no meu escritório, tenho isso por todo lado. Então, esse manual, por exemplo, o meu é muito mais sofisticado que é isso que eu estou falando. Ele é generalizado e pega todas as áreas e setores das minhas atividades. Então, eu sei tudo. Outra coisa, eu tenho calendário por todo lado, eu tenho relógio de tempo, de umidade, você está entendendo? De temperatura por todo lado que eu vou. Tudo meu, eu me considero o seguinte, isso aqui é a casa somática, casa-corpo. Existe a casa, o meu escritório, que é a casa habitação, residência. E existe a casa do movimento, da movimentação, quer dizer, no caso de um modo geral do povo, é a casa profissional. Entende? Então, tudo eu olho essa casa e tudo eu vejo com detalhes. Quem me conhece sabe da minha organização. Está entendendo? Tudo ali, ó. Porque tudo é uma máquina. Tudo que você faz acaba ficando mecânico. Agora, o processo é que quando fica mecânico, pode ajudar ou pode piorar. Se o negócio ficar mecânico demais, estaciona. Aí, se você estacionou, você regrediu. Se ele começa a ficar mecânico, mas você tem lucidez e consciência, você só vai avançar no MPP, quer dizer, no Manual das Prioridades Pessoais. Então, o problema é ver como é que você está caminhando. A gente parte, por exemplo, daquele Max Planejamento para o Manual das Prioridades, seria assim? Não, você tem que colocar com o tempo, você deve fazer o manual, a parte básica dele, e andar com alguma coisa na sua bolsa para indicar o que você tem que fazer hoje, essa semana. Uhum. Eu, por exemplo, atualmente, eu olho mais as minhas coisas, não adianta me perguntar assim, quantas horas são? A pessoa me pergunta, quantas horas são? Eu viro para ele e falo assim, hoje é sexta-feira. Eu tenho um dia semanal, eu não tenho um dia de 24 horas. Porque tudo é entrosado. Eu sei tudo o que acontece cada dia da semana, o que tem que fazer, por que é, de que modo que é. Agora, ó, isso envolve meu corpo, minha vida, com quem eu vivo, fora de casa, dentro de casa, os contatos que eu tenho intra e extrafísico. Então, isso aí é o MPP, para começar o MPP. Esse aí é que ajuda a turma que está começando. Agora, por exemplo, todo mundo está vivendo 100 anos. Se você fizer isso aí, mocinha, do jeito que você é, você pensa bem, a hora que você chegar aos 60, você está com tudo. Entende? E depois, você ainda tem muito tempo na frente para viver. Então, o processo do complexo, você pode até ultrapassar aquilo que você marcou. Você vai fazer uma coisa extra, além da PROEX básica, que foi estruturada, planejada por você. Pensa nisso. Aí aqui na sequência, o senhor coloca o cultivo do autodiscernimento é o verdadeiro doutoramento. Como é que a gente... O autodiscernimento é a base de tudo, que é o problema de você distinguir o que serve daquilo que não serve. Então, você veja bem, o verdadeiro doutor é aquele que entende a evolução, mas é conversa fiada. É doutorado que vai durar pouco, não adianta nada, é o processo do Zeitgeist, é o espírito do tempo, é o holopensene do momento, isso não vale nada. Nós temos que ter o holopensene permanente, da evolução. Então, para isso, é preciso ter discernimento. Então,
Então, a maior coisa é o seguinte, não é o que você, a quantidade daquilo que você faz, é você ver a qualidade dos seus interesses, dos seus objetivos e os resultados dos seus frutos. O que você tem feito? Qual o resultado? Aquilo que você está fabricando, construindo, entende? Então, esse processo de qualificar o que a pessoa faz é que é a base. E essa base, você só consegue isso se você souber distinguir o que presta daquilo que não presta. O que é hoje avançado daquilo que está ultrapassado. Aquilo que é ótimo daquilo que é péssimo. Você tem que saber o que é. E meter o pau nisso. Agora, meter o pau de que jeito? Desancar com você, com quem aparecer, seja o que for. Por isso nós fizemos isso aqui. O que é isso aqui? É um lugar de desancar com a ideia boba e exaltar a ideia boa. Entre a boba e a boa, se de ter autodiscernimento. Você entendeu? Então, por exemplo, o que é o debate? É justamente isso. Vamos debater para chegar num consenso positivo. Aquilo que seja bom para a evolução de todo mundo. Mas tem que começar pela própria pessoa que está debatendo. Não vai. Então, o meu caso é esse. Você tem que estar preparado para o debate 24 horas por dia, o ano inteiro, a vida toda. Para o quê? Para melhorar o que você faz. Eu, por exemplo, eu não me contento com aquilo que eu penso. Isso decide a minha vida, é o que eu penso. É a minha experiência, a minha opinião, minha determinação, aquilo que eu sei. Mas veja, eu colho frutos com vocês o tempo todo. Eu aprendo todo dia. Todo dia eu anoto coisa para mim, dos outros. Nós, dentro da evolução, somos plagiadores do que seja bom. Bobo daquele que fica imitando o que não presta. Pensa nisso. Para isso é preciso de ter um manual. Vale a pena. Obrigada. Fátima, aqui na página 30, na culturologia, na segunda linha, você fala da cultura da repressão familiar. Você pode comentar um pouco esse papel da família na vida, na existência das pessoas? Eu comentei logo no começo, mas eu posso repetir, tá? Dentro do aspecto aqui da cultura da repressão familiar, a gente observa muitos casos que a pessoa adquiriu ou reforçou determinada patologia pela cultura, pelo pai, pela família, por exemplo, pais repressores, né, agressivos, e acaba bloqueando ou interferindo naquela consciência em determinado momento, né? E isso pode muitas vezes repercutir na própria paragenética, né? A pessoa já tem aquele traço, já tem aquela condição e ela nasceu naquela família específica que reforçou, né? Ou favoreceu em algum momento, algum contexto em relação a isso. É muito comum a gente observar e às vezes não tem nada na paragenética, é tranquilo, e a pessoa ela desenvolve determinadas patologias, determinados tipos, né, de crises que foi desse ambiente específico. Por exemplo, né, a pessoa ela nasce num contexto onde ela não tinha muita possibilidade de estudo. E os pais analfabetos. E ela vai se lidar com o ensino superior ou o ensino mais à frente, em outras condições, ela tardou para chegar naquela condição, né? E isso interferiu em algum momento, né? Também pela própria falta de lucidez da própria pessoa, né? E pelo próprio ambiente, condição específica que ela estava naquele momento. Fátima, de novo, na página 28, a 11ª linha da fatologia, né? Depois continua na 12ª, o ato de enxergar a realidade com lente correta. É justamente o que mais falta à humanidade, né? Eu queria que você desse uma... Eu diria que falta, eu traria um pouco mais para perto da nossa realidade. Eu acho que falta aqui, para nós, CCCI, né? Sem idealização, é a gente enxergar a gente como a gente é, sem mascaramento, é a gente olhar e ver como é que nós agimos e reagimos, qual é o nosso nível, né, de beligerância, o nosso nível de antifraternismo, o nosso nível, né, de autoculpa, de mágoas, repressões, e a gente olhar para a nossa realidade,
Não adianta a gente colocar é fora, é a humanidade. É nós. A humanidade o que nós temos, né? Qual é a humanidade? Eu falei de cada um, enxergar, enxergar. A humanidade. Eu acho que a gente olhar para nosso holossoma e ver como é que eu estou, como é que eu ajo e como é que eu reajo. Né? Como é que estão as minhas companhias, como é que estão, né, as minhas manifestações. Se a pessoa consegue isso, ela praticamente, já, vamos dizer assim, já fez a autoconsciência. Ela fica mais lúcida, né, Arlindo? Ela antecipa as crises, né? Ela não precisa que algo externo, que uma intervenção externa aconteça. Ela fez por ela mesma. Mas talvez não é o objetivo maior da própria consciência terapia isso. Não. Talvez, não sei. Eu vejo que quanto mais o que a gente trabalha com os evolucientes é que os evolucientes sejam cada vez mais autoconscientes terapeutas. Nós queremos chegar a um nível na OIC que em 5 minutos o atendimento se resolva. Talvez, né, daqui a algum tempo, né, aumentando o nível da autoconscientização de cada um, que a gente diminua esse tempo, que as pessoas fiquem mais predispostas a essa condição, a própria pessoa está fazendo isso por si. Né, e que faça atendimentos pontuais, emergenciais, para resolver determinadas demandas específicas. Mas acho que tudo, perguntando, não sei, pergunta, tudo da consciência terapia, ela não leva a pessoa à autocura? Pergunta, não sei. A consciência terapia por si só não é panaceia universal. Né? Eu vejo que ela não faz milagre. O processo mais sério que a gente estava comentando aqui desde o início é o investimento individual, é a condição do próprio evoluciente, ele propiciar, ele fazer, ele se auto-enfrentar, e a consciência terapia é o quê? Um agente facilitador. Tá, ok, obrigado. Escuta, nós esperamos mais 100 verbetes da sua parte, e você viu que o povo está muito interessado em consciência terapia. Seria bom você fazer mais verbetes sobre o assunto. Tem muita área da consciência terapia para ser explorada, está pouco se de entrar nisso, tá bom? Ajuda ela aí para mim nisso. Tá? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, tivemos 71 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Temos os recados da Natália sobre o ECP3 e a Nazaré sobre o curso Acoplamentarium. Olá pessoal, eu queria convidar vocês ao curso ECP3, que acontecerá em Foz do Iguaçu, dias 19, 20 e 21 de julho de 2013. Vocês têm bastante tempo aí para se organizar. O curso ECP3 é um curso de campo de 3 dias, né, que trabalha bastante com as energias. E tem uma diferença que ele não tem pré-requisitos. Então, qualquer pessoa que queira trabalhar com as energias de forma mais intensa pode participar desse curso. Um e-mail, vou deixar para vocês um e-mail de contato, que é scp3@asinvexis.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nos dias 23 a 25 de novembro, ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu o curso Acoplamentarium, que acontece no Laboratório do Acoplamentarium, aqui no campus do CAEC. A temática deste mês é autodesassédio e os EPICONs são Felipe Mansur, Frederico Ganem e Everaldo Bergonzini. Esse curso é um curso prático, é um laboratório grupal multidimensional preparado para o desenvolvimento parapsíquico. Maiores informações na Secretaria do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Intrepidez Sadia. A especialidade é Temperamentologia, de autoria da professora Socorro Fragão. Obrigado pela sua presença e até amanhã.